Oi, pessoal, nós seguimos com nossas aulas de processo penal. A gente vai conversar um pouquinho nessas duas aulas. Eu vou fazer duas aulas diferentes sobre as nulidades no processo penal. Para que a gente possa entender o alcance dessas nulidades, as características dessas nulidades, como é que elas funcionam do ponto de vista prático, como é que elas se organizam do ponto de vista prático, tá? O processo penal, como um ramo especializado do processo, a gente sabe, tomando aqueles conceitos clássicos, que o processo é uma sequência ordenada de atos, que o processo é, por definição, um conjunto de normas que impõem o caminhar para frente daquele ato com formalidade. Então, o processo ele é, por definição, um ato formal. A gente tem no processo uma formalidade que nós precisamos efetivamente observar. A formalidade ela faz parte da própria ideia essencial de processo. Claro, como a gente vai ver daqui a pouquinho, essa formalidade não pode ser excessiva. Não posso, em nome da formalidade, vir a considerar qualquer ato, porque não descumpriu determinado requisito legal, como nulo. O processo penal ele é instrumento, ele não é uma razão em si mesma. Em si mesmo, perdão. Ele é um instrumento, ele serve para que eu possa, de alguma forma, operacionalizar, desenvolver essas estruturas, né, próprias. Ele não é, em si, efetivamente, uma razão de ser. Então, a primeira coisa que eu quero entender com vocês nessa aula é a diferença entre ato irregular, entre ato nulo e ato inexistente. A gente vai começar com a diferenciação entre esses três elementos: o que é um ato inexistente, o que é um ato nulo e o que é um ato irregular, ou como alguns preferem, ato meramente irregular. O ato inexistente é aquele que possui um defeito na sua origem, um defeito na sua formação, que é tão grande, é um defeito tão visceral, é tão essencial, que ele sequer ingressa no processo de forma contundente, de forma existente. O defeito do ato inexistente é um defeito de DNA. Ele é formado já com um defeito. Portanto, por mais que eu até o veja no processo, fisicamente eu vou ver aquele ato, do ponto de vista do processo, aquele ato nunca existiu. Se ele nunca existiu, ele não precisa ser declarado como inexistente. Basta que eu retire. Se ele nunca existiu, ele não vai ser capaz de produzir nenhum tipo de ato. Estou falando aqui de um ato que contém um defeito grosseiro, um defeito rude, um defeito grave. Por exemplo, imagina uma sentença feita por quem não é juiz. Imagina uma audiência presidida por um serventuário da justiça, não pelo juiz. Imagina uma denúncia que é feita por alguém que não seja um membro do Ministério Público. É esse tipo de ato que eu estou falando como grave. Um ato que possui, repito, um defeito de tamanha ordem que ele não se sustenta em pé. Então, quando eu percebo, por exemplo, imagina que eu leve para a gente fazer aqui juntos um exercício que é pegar um processo de verdade, um processo real, que já passou pela fase de instrução, que já tem alegações finais, ou seja, está concluído para julgamento. Imagina que juntos a gente faz um exercício para a gente produzir uma sentença. Ora, por melhor que seja a sentença, por mais bem estruturada que seja essa sentença, por mais bem feita tecnicamente que seja essa sentença, ela nunca será uma sentença, porque ela padece de um defeito de origem, um defeito de nascimento, que é nós, eu e vocês, não somos investidos de jurisdição. Nós não temos jurisdição para elaborar efetivamente aquela determinada estrutura. A gente não tem a definição, não tem a jurisdição própria para que a gente entre nessa sentença. Elabora essa sentença, confira a sentença a existência. Então, por mais que eu veja lá no processo a sentença, basta que eu exclua. Não preciso declarar que ela é inexistente, ela já é por si completamente inexistente. Então, a inexistência, que essa é a primeira das três categorias que eu quero definir com vocês, é a mais grave, digamos assim, dos defeitos processuais que eu posso realmente encontrar. Então,
Quando o ato é inexistente, eu simplesmente o descarto. Eu não preciso declarar a sua inexistência, ele não pressupõe a criação ou a produção de algum efeito válido. Eu não preciso dizer que aquele efeito será desconsiderado ou anulado, eu simplesmente descarto, eu simplesmente retiro. As nulidades, os atos nulos, esses possuem um grau de defeito maior. O grau de defeito é mais sofisticado, é um grau de defeito mais elaborado. É por isso que os atos nulos são o quê? São atos que ofendem, que contrariam, que desrespeitam uma norma constitucional ou infraconstitucional. Então, o ato nulo é um ato que contraria uma norma de natureza constitucional ou infraconstitucional e produz um prejuízo efetivo. Então, a gente percebe que o defeito do ato nulo é mais sutil, é mais sofisticado. Então, aprende logo o seguinte: o ato nulo, ele ingressa no processo, ele é presumivelmente válido, ele só deixará de ser válido quando uma decisão judicial o declarar como nulo. Então, ele ingressa no processo, produz efeitos, e somente no momento em que eu, de alguma forma, através de uma decisão judicial, o declarar como nulo e retirar do processo, é que ele deixa de produzir efeitos. Então, o ato nulo, ele ingressa no processo, ele é presumivelmente válido e ele produz efeitos no processo. E ele produzirá efeitos até o momento em que uma decisão judicial venha e diga: este ato é nulo por esse elemento ou por aquele, e eu estou retirando este ato do processo. Então, enquanto não existir essa decisão judicial declarando aquele ato como nulo, eu não o reconhecerei como tal. Uma característica essencial do ato nulo é que ele precisa produzir um prejuízo. Isso, inclusive, o Código de Processo Penal, no artigo 563, expressamente vai dizer, o princípio do prejuízo. Então, só há nulidade se houver prejuízo. Eu só declaro aquele ato como nulo se houver prejuízo. Ou seja, se ele contrariou a Constituição, contrariou a norma infraconstitucional, mas ele não produziu prejuízo, não vou falar em nulidade. Tá certo? O processo segue, o ato continua, o ato vai seguir como tal. Então, para que eu declare aquele ato como nulo, tem que existir um prejuízo efetivo. Então, ato nulo é aquele que tem um defeito um pouco mais sofisticado, ele ingressa no processo, ele produz efeitos no processo e ele só deixa de ter essa presunção de validade quando a decisão judicial vier retirar essa presunção dele. E aí você pode me perguntar: Rafael, essa decisão ela vai anular todos esses efeitos, ela anula daí para frente? Dependerá do caso. Uma decisão, no caso concreto, vai declarar que tipo de efeito aquele ato pode ainda permanecer produzindo, produziu. Ou seja, imagina que eu tive um defeito na citação. A nulidade ocorreu na citação. Ora, da citação para frente, tudo vai ser perdido. Eu vou ter que refazer o processo, tudo ali. Mas imagina que o defeito foi de competência. Ora, o processo todo vai embora. Eu não tenho como aproveitar efetivamente o processo. Salvo um ou outro elemento de prova, de comprovação, mas eu vou ter que reinaugurar, reiniciar esse processo no juízo comum, no juízo competente, no juízo que deveria ter tratado esse processo desde o início. Então, veja, o ato inexistente tem um defeito que é grave, um defeito que faz com que ele não tenha nenhuma validade, ele não produz nenhum efeito, ele não tem nenhuma presunção de validade. Já o ato nulo, não. O ato nulo, ele ingressa no processo, ele produz efeitos no processo, tem uma presunção de validade e ele seguirá produzindo efeito até o momento em que haja uma declaração judicial e que o retire. Enquanto não tiver uma decisão judicial que diga a citação é nula, eu tenho aquele determinado ato como audiência nula, ou a apresentação de uma prova, ou a interceptação telefônica que foi feita sem ordem judicial, tudo isso, enquanto não tiver efetivamente a decisão declarando aquele ato como nulo, não vamos afastá-lo do processo. Terceira categoria que eu quero ver com vocês são os atos irregulares. Os atos irregulares,
eles têm um ponto em comum com os atos nulos. Eles contrariam, efetivamente, uma norma de natureza constitucional ou infraconstitucional. A diferença é que o ato irregular ele não produz prejuízo. Eu não consegui produzir nenhum prejuízo. Vamos imaginar aqui um exemplo bem radical, bem extremo para a gente entender isso. Imagina que o réu não teve defesa. O réu não teve defesa. O juiz nomeou ali um advogado, mas esse advogado nunca compareceu à audiência, nunca peticionou, não apresentou prova, não apresentou nenhum tipo de tese de defesa. Um exemplo, repito, muito radical. Mas imagina que o réu tenha saído absolvido desse processo. O juiz, analisando as provas que tinha, o absolveu, por exemplo, por falta de provas, ou entendeu que o fato era atípico, ou entendeu que aquele fato efetivamente não tinha sido praticado pelo réu. Não há prejuízo para o réu. Ele não pode amanhã alegar, dizer, olha, o processo é nulo porque eu não tive defesa. Não existiu, a princípio, prejuízo algum. É um ato meramente irregular. Então, o ato irregular é aquele que contraria realmente uma norma de natureza constitucional ou infraconstitucional, mas ele, ao contrariar essa norma, não é capaz de produzir efeito negativo, um defeito, não é capaz de produzir efetivamente um prejuízo. E como eu falei agora há pouco, sem prejuízo, não há por que declarar aquele ato nulo. O processo penal ele não é tão formal a ponto de dizer se eu contrariei uma regra processual, há que anular. Não, ele vai ver o efeito que isso produziu. Se não houve prejuízo, segue o jogo, segue realmente o ritmo do processo. Eu costumo dizer que o ato irregular é como se fosse um tropeço. Estou caminhando, tropeço, mas eu continuo caminhando, eu continuo andando. Então, o processo é assim que vai ter o tratamento para o ato irregular. Então, lembra dessas três categorias. Ato inexistente, defeito grande, não há presunção de validade, eu simplesmente expurgo do processo. Ato nulo, realmente é um ato um pouco mais sofisticado no seu defeito, ele ingressa no processo, ele produz efeitos, há uma presunção de validade, e o ato, por fim, o ato irregular, ele tem um defeito, mas ele não vai efetivamente produzir qualquer tipo de prejuízo concreto em relação àquilo. Tá? Então, essas são as três categorias que eu queria iniciar vendo. No próximo vídeo, a sequência dessa aula de nulidades, nós vamos aí diferenciar o que é nulidade absoluta do que é nulidade relativa. Quais são as categorias, as características que cada uma dessas categorias possui, para que a gente possa, na prática, diferenciar uma coisa da outra. Tá? Me acompanhe aí depois na próxima aula.